Bem-vindos novamente ao vídeo, ao nosso canal. Dentro desse tema de hoje, que é justamente a questão do propósito maior de Deus, que é levar cada um de nós para viver com Ele eternamente, a gente, se for ver a revelação dele através da palavra de Deus, que é contada, através desses 66 livros conhecidos como a Bíblia, a gente vai perceber que o próprio Deus separou num determinado momento um povo para chamar de seu. Ele chamou um homem chamado Abraão e prometeu a esse homem que através dele Deus estaria criando uma grande nação e abençoaria todas as nações da terra. O propósito de Deus é muito claro, fica muito claro em toda a revelação de Deus, desde o façamos o homem à nossa imagem e semelhança, até culminar com Ele mesmo, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, vir pisar nessa terra e demonstrar através do relacionamento direto com um grupo de pessoas, que a gente conhece como os apóstolos, de Jesus Cristo. Ele vem se revelar como Deus para esses homens e dessa maneira espalhar por toda a humanidade vindoura, futura, a vontade dele, a revelação dele e, acima de tudo, o amor que ele tem para com o ser humano. Esse tema ele é importante a gente entender alguns aspectos, alguns detalhes desse propósito de Deus. Porque uma das perguntas que a gente faz é: se Deus queria realmente um povo para viver consigo eternamente nos céus, por que é que Ele criou toda essa estratégia, criou todo esse ambiente, que a gente pode chamar um ambiente hostil, um ambiente de prova, que nós temos aqui durante essa vida terrena? A vida ela é marcada por provações, por momentos de dificuldade, em que normalmente o ser humano busca a Deus, busca a presença de Deus. Tem um tratamento na vida do homem, tem um tratar na vida do homem, tem esse ambiente adverso, hostil. Existe o protagonista principal desse propósito de Deus, que é o próprio Satanás, que é o próprio anjo de luz. A gente conhece muito pouco a respeito da história dos anjos, mas a Bíblia nos revela que num momento anterior Deus criou sim uma outra raça, uma outra espécie de ser, que hoje nós conhecemos como os anjos. É um grupo de seres espirituais, no nosso entendimento, pelo que chega para nós com a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia nos revela que parte desses seres se rebelaram contra Deus, seguindo a um líder chamado Lúcifer, Satanás, Diablo, ou Diabo, aquele que fala duas coisas, aquele que é mentiroso desde o começo. A Bíblia diz que ele usurpou ser igual a Deus, ele quis ser adorado, quer ser adorado, continua como protagonista com a permissão de Deus. A palavra de Deus nos revela, para provar todo o homem sobre a face da terra. Então esse aspecto desse ambiente adverso em que nós somos colocados, se a gente realmente acredita na palavra de Deus, que nos revela que nada sai do controle das mãos de Deus, que Deus é soberano sobre toda a situação, a gente precisa entender esse detalhe de que Deus, quando criou o homem, ele já havia criado o protagonista principal dessa vida na terra, que a gente pode chamar de Satanás, porque a Bíblia inclusive nos revela que ele é o senhor deste mundo. Existe uma luta no mundo espiritual, a gente percebe que na revelação de Deus existe esse céu que a gente conhece, que às vezes está azul, às vezes está com nuvens, que em inglês seria o sky, mas a Bíblia também nos revela que existe o heaven, existe o céu heaven, que é o lugar aonde, e a Bíblia ainda nos fala de 3 níveis de céu. Esse primeiro, que é a atmosfera, que é a parte que envolve a nossa terra, que é a camada da estratosfera. Existe o primeiro céu, que seria o céu onde
habitam essas entidades espirituais, é onde existe toda a batalha espiritual, e o terceiro céu, onde Deus habita, né, com seus anjos exclusivos. Então a Bíblia nos revela que existe um mundo espiritual que não é nem paralelo, ele é misturado com esse mundo terreno que nós temos. Acontece dentro das nossas mentes essa luta espiritual, né? Nós somos assediados dioturnamente por pensamentos que nos levam para longe da presença de Deus. Então, por que de tudo isso? É esse detalhe que eu queria refletir rapidamente nesse vídeo com cada um de nós, aqui, cada um de vocês que estão acompanhando. E aí eu costumo dizer que eu vejo nesse ato de Deus criar o homem com toda essa condição, não é? Já prevendo ele mesmo vir aqui para resgatar o homem, para poder de uma maneira definitiva confirmar e garantir, selar no homem a herança eterna com ele, através dele pisar na terra, do Filho vir, né, o Verbo encarnado, mais uma vez, vir à terra para se revelar em amor para o homem, né? Porque todo esse ambiente adverso. E eu costumo dizer, isso para mim, não dá para dizer que é ousadia da parte de Deus. Quem sou eu para atribuir a Deus essa característica de caráter de ousadia? Mas pensa, como é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Lembra que já é um segundo momento de criação. É depois da criação dos anjos, Deus decide a criação do homem com todas essas características e com uma característica principal, que eu acho que é a chave dessa meditação, é a chave dessa história do homem aqui na Terra, que é a liberdade de escolha, conhecida como livre-arbítrio ou livre julgamento. Deus criou o homem com essa característica de livre escolha. Por isso que ele não criou, né, uma legião de autômatos obedientes para viver com ele. Essa ousadia que eu costumo dizer, que eu sei que é inapropriada, não dá para atribuir a Deus ousadia, mas ele criou o homem confiando no trabalho das suas mãos, quando ele desceu na terra para revelar o seu amor. Então hoje quem se aproxima dele, muitas vezes experimentando dificuldades e dores aqui nessa vida, nesse tempo curto de passagem aqui, né, enquanto pisamos aqui na terra, os que se aproximam dele têm um encontro com ele e recebem dele uma porção divina do seu Espírito, que é a maior demonstração e prova do seu incondicional amor pelo ser humano, né? Ele fez a obra completa e demonstrou o seu amor. É um Deus de amor, é um Deus de aliança, é um Deus de relacionamento, é um Deus que quer sim alcançar o homem, mas através do seu amor. Quando você é jovem, você namora e você quer que a sua namorada, ou o seu namorado, se for uma menina, esteja do seu lado voluntariamente. Ela não é verdade. Você não quer ninguém obrigado ao teu lado, você não quer comprar ninguém, você não quer obrigar ninguém a ficar por amor ao seu lado. Não dá para fazer de outra forma. Tem que ser por amor, e o amor sempre é uma escolha, é sempre voluntário. Então, eu vejo isso no propósito de Deus, que Ele conseguiu imprimir em cada um de nós, e consegue imprimir em cada um de nós o seu caráter. Nós que, mais uma vez, lembre-se, fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, através da sua própria vinda, através de toda a sua revelação. Nós somos transformados pelo seu próprio Espírito, terceira pessoa da Trindade, conforme o caráter, conforme estatura de varão perfeito, perfeita varonilidade, como a palavra revela. É esse homem, gerado pelo caráter do próprio Deus, que vai ser eleito e que vai ser transformado, vai receber um corpo de glória e vai ser
então permitido conviver com esse Deus eternamente, num lugar que a gente não imagina como seja, né? Mas a palavra de Deus nos garante que um dia, como Jesus Cristo mesmo venceu a morte, porque ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou de entre os mortos, ele anuncia para nós essa eternidade. E esses 40 dias que ele passou na terra, com seu corpo de glória, né, se alimentava, mas também ele não tinha limitação física. Ele atravessava as paredes, ele fazia sinais e maravilhas com esse corpo de glória, até o momento que ele foi assunto aos céus, e com isso ele revela para nós o nosso futuro. É a herança que nós temos em Cristo, receber um corpo incorruptível de glória para viver com ele eternamente no céu, como voluntários, ou melhor ainda, como escravos dulos, que são escravos aforreados, mas que por vontade própria decidiram permanecer submissos ao seu Senhor, porque o seu Senhor é muito bom, o seu Senhor é muito amoroso, e o seu Senhor é muito fiel e muito cuidadoso. É esse Deus que quer se revelar para mim e para você. Através de todo este plano dele para cumprir o seu propósito, não poderia deixar de se revelar como o próprio amor. Porque a palavra dele também nos diz que Deus é amor. Acima de tudo, Deus é amor. E o perdão que nós recebemos dele em Jesus nos habilita a herdarmos toda essa glória que está preparada para nós, para todo aquele que o conhece, que o recebe em seu coração, que crê em seu coração e que confessa, se posiciona publicamente, com a sua boca, com as suas atitudes, com os seus atos, dizendo que creem nesse Deus Todo-Poderoso. Creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que desceu dos céus, viveu na terra, foi morto em morte de cruz, mas foi ressuscitado ao terceiro dia. Subiu de volta aos céus, onde se encontra hoje assentado à direita de Deus Pai, de onde voltará na segunda vinda, para buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que ele alcançou através do seu amor e das suas promessas. Tá bom? Pensa nisso. E eu te vejo no próximo vídeo.